Então, pessoal, aqui é o professor Carlos Campani, sou professor da Universidade Federal de Pelotas, Departamento de Matemática e Estatística, e estamos aí apresentando então algumas videoaulas envolvendo então a disciplina de matemática elementar. O assunto de hoje, né, é o assunto provas de teoremas envolvendo conjuntos. Em vídeos anteriores, a gente, em noções de lógica, mostramos como é que se faz provas de teoremas. Né? Mostramos prova direta, mostramos prova por redução ao absurdo e mostramos aquele princípio da indução finita. Na aula de hoje, a gente vai aplicar técnicas de prova de teoremas, né, para a prova de teoremas da teoria dos conjuntos, né, teoremas envolvendo propriedades da teoria dos conjuntos. Né? Bem, então primeiro vamos falar um pouquinho dos dois tipos de provas de teoremas envolvendo conjuntos, né, e o método que a gente usa para isso. Né? Então, em primeiro lugar, quando a gente quer provar que um conjunto é subconjunto do outro, né? Quer provar uma continência, né? Quer provar a relação de continência. Então, para provar que A é subconjunto de B, ou A está contido, o conjunto A está contido no conjunto B, a gente tem que usar aquela definição de subconjunto que a gente viu lá na outra videoaula, né? Que é essa aqui que está aqui, né? A é subconjunto de B, sem somente C, né? Ali é a equivalência, o bicondicional. Para todo x, se x pertence a A, então x pertence a B, aquela flechinha é a implicação, né? É o se então. Bom, quando a gente tem uma implicação, a gente sabe que a prova de uma implicação é uma prova direta. É necessário lançar como hipótese x pertence a A e aí tentar deduzir x pertence a B e com isso se prova então a implicação. Então esse é o primeiro tipo de prova, prova de uma relação de continência, né, de que um conjunto é subconjunto do outro. Bom, o segundo tipo é prova de igualdade. Né? Como é que se prova a igualdade de dois conjuntos? A gente sabe, pela propriedade que a gente já viu, a propriedade antissimétrica, que se A é subconjunto de B e B é subconjunto de A, isso é a mesma coisa que A é igual a B. Né? Então, a gente pode definir a igualdade como duas relações de continência. Uma em que o A é subconjunto do B e a outra que o B é subconjunto do A. Como é um E, nós temos que provar as duas. Né? O E exige que eu prove uma e a outra. Então nós fazemos duas provas separadas, né, para provar essa conjunção. Uma que A é subconjunto de B e a outra que B é subconjunto de A. Né? E aí, para isso, usamos então duas vezes a técnica, né, anterior que a gente apresentou ali acima. Né? Uma vez obtido então a prova de que A está contido em B, A é subconjunto de B, e B está contido em A, B é subconjunto de A, então pela propriedade antissimétrica a gente pode dizer que A é igual a B. Né? Então é isso que a gente usa, então essas duas técnicas que a gente usa. Vamos mostrar isso através de exemplos de provas. Né? O primeiro exemplo é esse aqui, né? É provar isto aqui. Tá? Provar essa propriedade. Provar que o complemento da união de um conjunto A com um conjunto B é igual à interseção dos complementos de A e B. Ok? Bom, como isso é uma igualdade, cai no segundo tipo de prova, em que eu tenho que mostrar duas provas separadas, né, de continência, né, que o primeiro está contido no segundo, né, este primeiro aqui está contido nesse segundo, e depois a segunda parte da prova, que este segundo está contido então neste primeiro, ok? E a prova de que um conjunto subconjunto do outro é uma prova direta, prova de uma implicação. Então vamos lá. Primeira parte da prova, então, vamos provar isso aqui, né? Provar então que o complemento de A união B está contido, é subconjunto da interseção do complemento de A com o complemento de B. Ou seja, temos que provar que se x pertence ao complemento de A união B, então x pertence à interseção do complemento de A com o complemento de B. Numa prova de implicação, é uma prova direta, temos que lançar como hipótese o antecedente.
o antecedente dessa implicação é isso. Isso que é lançado como hipótese, e é isso que está aqui, então, no início, na primeira linha da prova, né? Opa! Na primeira linha da prova aqui, né? No início, né? Então, a partir daí, nós vamos deduzir o quê? Essa setinha dupla aqui, né? Representa uma dedução. A partir daí, eu vou provar que uma outra coisa é verdade, e nós vamos passo a passo, a prova toda tem 6 passos, né? Então, a partir de x pertence ao complemento de A união B, o que eu posso deduzir? Que x não pode pertencer a união B, né? ou então que não, a negação, né? Esse símbolo aqui é a negação, né? Que a gente usou numas lâminas anteriores como till, né? É não x pertence à união B, né? X não pertence à união B, a negação de x pertence à união B. Isso, toda essa ideia da primeira linha é simplesmente a definição do complemento. Quando um x pertence ao complemento é porque ele não pertence ao conjunto, né? Se x pertence ao complemento de um conjunto, então x não pode pertencer ao conjunto. Essa é a definição do complemento, né? Então, dado isso aqui, né, chegamos à conclusão que a nossa hipótese leva a isso, então vamos para a segunda linha da prova, né? Então, a partir então de onde paramos na linha anterior, né, nisto aqui, agora o que nós temos? Nós temos dentro do parênteses que o x pertence a A união B. Tá? Pela definição da união, isso significa, dentro do parênteses, né, que x pertence a A ou x pertence a B. Isso é a definição da união, é isso que a definição da operação de união, é isso que justifica esse segundo passo, então, da prova. Então, transportamos esse resultado aqui para a terceira linha. Então, vamos fazer o próximo passo da prova. A partir disso, o que podemos deduzir? Se não é verdade que x pertence a A ou x pertence a B, aqui nós temos aquela propriedade, a negação da disjunção é equivalente à conjunção das negações de P e Q. Vamos olhar aqui, o que seria aqui, nisto aqui, o P e o Q. Opa! Nisto aqui, que é a negação de uma disjunção, né? Observe aqui a disjunção, negação do parênteses, a negação de uma disjunção. O que seria o P? É o que vem antes da disjunção. Seria x pertence a A. E que seria o Q? X pertence a B. Portanto, a negação desse parênteses é o que? É a negação do P, conjunção com a negação do Q. Ou seja, a negação disso, que é x pertence a A, conjunção, né? E a negação disso, que é x pertence a B, que dá x não pertence a B. Então, isso é o resultado desse passo, que é aquela propriedade da negação da disjunção que a gente já viu, né, anteriormente, né, que é essa aí que está aí. Transportamos para o quarto passo da prova, né? O que significa x não pertencer a A e x não pertencer a B? Se o x não pertence ao conjunto, ele pertence ao complemento do conjunto, é óbvio. Então, daí se conclui que x pertence à linha, né, o complemento de A, e x pertence à B', o complemento de B, essa própria definição do complemento. Vamos para a quinta linha da prova. O que significa x pertencer ao complemento de A e x pertencer ao complemento de B? Pela definição da interseção, sempre que um x pertence a um conjunto e o x pertence a um outro conjunto, então ele pertence à interseção dos dois. Então, x pertence à interseção do complemento de A pelo complemento de B, que é onde nós queremos chegar. Observe aqui em cima, né? É onde nós queremos chegar. Nós iniciamos aqui, tá? Aqui, e chegamos aqui. X pertence à interseção do complemento de A e do complemento de B. E com isso está finalizada, então, a primeira parte da prova, né? Ali na linha 6. Vamos para a segunda parte da prova? Então, a segunda parte da prova é provar a outra relação de continência, né? É invertido agora. Agora é isto aqui, tem que se provar que isso aqui é subconjunto disto. Ou seja, usando a definição que a gente deu da relação de continência, né, da propriedade ser subconjunto, isso significa que para todo x, se x pertence à interseção do complemento de A com o complemento de B, isso implica que x pertence à união de x pertence ao complemento da união de A com B, ok?
Então é uma implicação, a prova de uma implicação é uma prova direta, em que a gente vai lançar isto aqui como hipótese e tentar deduzir isto aqui, ok? Exatamente o contrário que a gente fez na primeira parte da prova. Então lançamos como hipótese aqui, né? A hipótese então é o antecedente da implicação. E o primeiro passo da prova, né? Se o X pertence à união desses dois conjuntos, então o X pertence ao complemento de A e o X pertence ao complemento de B. Essa é a própria definição da interseção, né? Da operação de interseção. Se o X pertence, então vamos para a segunda linha da prova, se o X, da segunda parte da prova, né? Se o X pertence à conjunção do complemento de A, desculpa, se o X pertence ao complemento de A e o X pertence ao complemento de B, então a gente sabe que o X, pela definição de complemento, o X não pode pertencer a A e o X não pode pertencer a B. Ou então, a gente nega que o X pertence a A e nega que o X pertence a B, né? Então essa aqui é a formulação, e isso foi deduzido a partir da própria definição de conjunto complementar, de complemento, né? Bom, então o que significa que não X pertence a A e não X pertence a B, né? Isso, de novo, é aquela propriedade da negação da disjunção, né? A negação da disjunção é a conjunção das negações das duas, da P e da Q, né? Então aqui nós temos, observe que nós temos isto aqui, né? Onde o P é o primeiro, é o que está dentro do primeiro parênteses, e o Q é o que está dentro do segundo parênteses, né? Isso, o resultado disso é a negação da disjunção do P e do Q. Então, negação, aqui a negação de X pertence a ou X pertence a B. Então, essa é a propriedade da negação da disjunção que nós já vimos, né? Nos videoaulas anteriores, né? Bom, então o que significa que não é verdade que X pertence a ou X pertence a B? Isso implica o quê? Implica, então, dentro do parênteses, isso aqui é a definição da união, né? Isso implica que não é verdade, né? É falso que o X pertence à união do A e do B, né? Ou seja, o X não pertence a A unido com B, né? E vamos para a quinta linha da prova. O que significa X não pertencer a A unido com B? Isso significa que o X pertence ao complemento. Essa é a própria definição, então, do complemento. E isso aqui finaliza a segunda parte da prova, porque nós conseguimos chegar aqui, né? Nós chegamos aqui, né? Nós chegamos no consequente da implicação. Então está aprovada a segunda parte da prova. Uma vez provada a primeira parte, provada a segunda, então está aprovada a igualdade, tá? Está aprovado o enunciado, que é esse aqui, né? Então está aprovada essa igualdade. Ok? Vamos então para o segundo exemplo. O segundo exemplo é provar então que a interseção B menos A é igual a vazio. Primeira parte da prova, então é provar que a interseção B menos A está contida, esse conjunto do vazio, ou seja, provar que para todo X pertencente à interseção B menos A, isso implica que X pertence ao vazio. Vamos então para a prova. Lançamos como hipótese então o antecedente da implicação, X pertence à interseção B menos A. Isso significa que, pela definição da interseção, que X pertence a A e X pertence a B menos A. Né? Bom, vamos para a segunda linha da prova. X pertence a A e X pertence a B menos A significa que X pertence a E, né? Dentro desse parênteses, X pertence a B e X não pertence a A, porque eu estou subtraindo de B os elementos de A. Isso é a própria definição da diferença, né? Que já foi mostrada antes, né? Bom, X pertence a A e X pertence a B e X não pertence a A, pode ser rearranjado usando a propriedade comutativa e a associativa da conjunção, propriedades já mostradas, né? Podemos rearranjar isso, né, e colocar dentro do parênteses X pertence a A e X não pertence a A, deixando fora do parênteses, né, e X pertence a B, né? Eu só rearranjei as coisas, aproveitando então as propriedades comutativa e associativa. Bom, então, o que vai acontecer dentro do parênteses, né? Eu tenho que X pertence a A e X não pertence a A, significa que X pertence a A e X pertence ao complemento de A, né? Dentro do parênteses, definição de complemento. E aqui, X pertence a A, na quinta linha da prova. Agora, X pertence a A e X
pertence ao complemento de A, se é a própria definição da interseção, né? Então x pertence a A, interseção A', e x pertence a B, que é o que tinha sobrado aqui, ok? Bem, x pertence a A, interseção A' e x pertence a B, isso aqui, pela propriedade da interseção, se o x, observe essa primeira parte, se o x pertence a A, interseção B, observem desculpe, x pertence a A, interseção complemento de A, observem que se um elemento pertence ao A, ele não pertence ao complemento de A. E se um elemento pertence ao complemento de A, ele não pertence ao A, porque o complemento de A são exatamente os números que não pertencem ao A. Então, ora, se eu estou fazendo interseção de dois conjuntos que não têm elementos em comum, o resultado dessa interseção é um conjunto vazio, né? Então está aqui. O resultado disso é que x pertence a vazio e x pertence a B. Isso pela propriedade, então, da interseção de um conjunto com o seu complemento. Sétima linha da prova, x pertence a A e x pertence a B, eu posso deduzir o quê? X pertence a vazio, né? E x pertence a B, isso eu posso concluir que x pertence a vazio, interseção de vazio, do conjunto vazio com o conjunto B, isso pela definição da interseção, né? E x pertence à interseção de vazio com B, o vazio a gente já sabe, é pela propriedade do elemento absorvente, o conjunto vazio é o elemento absorvente da interseção, então é óbvio que o x pertence ao vazio, a interseção do vazio com um conjunto qualquer é vazio, né? Esse x pertence a vazio, cheguei então aqui onde eu queria, né, no consequente da implicação. Está aprovada então a primeira parte dessa provinha. A segunda parte da provinha é provar que vazio está contido em A interseção A menos B. O problema é que essa afirmação ela não necessita de prova, porque ela já é uma propriedade do conjunto vazio, ela é trivialmente verdadeira, pela propriedade que o vazio é subconjunto de qualquer conjunto A. Então, assim, está trivialmente provada a segunda parte da prova. Uma vez provada a primeira parte da prova e a segunda parte da prova, está aprovado, então, o enunciado. É isso que eu tinha para mostrar para vocês. Ok, pessoal? Bom estudo. Tchau.